O tema da discussão de hoje é sobre democracia e democratas. Parodiando um autor italiano do século XIX que disse: nós já criamos a Itália, falta agora criar os italianos. A ideia a ser transmitida é de que nós já criamos a democracia, ou as democracias na América Latina. Falta criar os democratas. Quando por democrata eu entendo aquele que, por exemplo, mesmo odiando um certo político, como, por exemplo, Hugo Chávez, ele odeia o Hugo Chávez, mas golpe contra o Hugo Chávez, ele se opõe. Ao golpe ele se opõe. Isso para mim é um verdadeiro democrata. E a ideia de democracia, como surgiu na Grécia Antiga, em Atenas, é uma das ideias mais difíceis de serem apreendidas pelo ser humano. E é a ideia de que nós não devemos esmagar os nossos oponentes. A tendência natural de todos os políticos e de todas as pessoas envolvidas com política é a de esmagar os opositores, cortar as pernas deles e torná-los incapacitados para sempre. A democracia, pelo contrário, preserva a integridade das minorias que, num dado momento, podem se converter em maiorias. Mas o que é a democracia em si? Uma das regras fundamentais da democracia é o governo eleito pela maioria. Ou seja, o voto elege os governantes. Mas essa, na verdade, não é a ideia central da democracia. Esse é apenas um mecanismo que a democracia utiliza para não ficar emperrada em suas decisões, para decidir alguma coisa quando não há consenso. A verdadeira característica da democracia é o debate. O ser humano é o único animal que possui linguagem articulada. E essa é a maior característica do ser humano, na minha opinião. Então, um regime que faça valer essa característica humana, a capacidade de debater, a capacidade de esclarecer as questões por meio da linguagem, é o mecanismo mais adequado para o ser humano. Por exemplo, a democracia, na minha opinião, é mais libertária do que o próprio anarquismo. Se nós lembrarmos um dos argumentos de Bakunin, um dos primeiros anarquistas, sobre a viabilidade de uma sociedade anarquista, quando ele respondia às pessoas que diziam: quem vai combater o crime numa sociedade anarquista? O que acontecerá se surgirem criminosos numa sociedade anarquista? Sem governo, quem vai coibir o crime? Bakunin respondia, de certa maneira ingênua, na minha opinião, que os criminosos são pessoas de mente e emoção frágeis. E eles não têm coragem de agir contra o peso de uma decisão unânime da sociedade. Se toda a sociedade é contra o crime, o criminoso não vai ter coragem de agir. Pelo peso da opinião social. Para mim, esse raciocínio apresenta duas falhas. Primeiro, ele é romântico, ele subentende que os criminosos são de fato mais fracos emocionalmente e que não vão conseguir agir independentemente. Mas um psicopata, por exemplo, pode muito bem agir independentemente da opinião da maioria. Mas essa não é a objeção maior à teoria do Bakunin, à ideia do Bakunin. A maior objeção à ideia do Bakunin é o fato de que a opinião pública pode estar unida para reprimir certas pessoas também, que não são criminosos. Por exemplo, a homofobia. É quase certo que a opinião pública dos anarquistas do século XIX provavelmente se oporia à homossexualidade. E reprimiria os homossexuais como se eles fossem criminosos. E eles também teriam dificuldade de exercer sua liberdade numa sociedade anarquista. Quando a sociedade anarquista exige o consenso, muitas vezes ela exige um consenso fabricado. Os verdadeiros líderes mexem os pauzinhos e fazem com que os outros não se oponham às suas decisões. Assim, o anarquismo redunda muitas vezes em autoritarismo. Já a democracia permite a existência de minorias que não concordam, que possam eventualmente se transformar em maiorias. A ideia geral, no entanto, é de que nós precisamos criar democratas para que a democracia funcione melhor. Então alguém pode perguntar também: como é que a democracia se impôs em quase todo o mundo ocidental, inclusive na América Latina,
mesmo sem democratas? A resposta, basicamente, é que a democracia é a segunda opção de quase todo mundo. Por exemplo, um nazista preferia viver no regime nazista. Mas entre viver num regime comunista e numa democracia, ele vai ter preferência por viver na democracia. Mesma coisa um anarquista. Entre viver num regime nazista e viver num regime democrático, o anarquista vai preferir viver num regime democrático. Então o que acontece é que a democracia é a segunda opção de todo mundo. O que eu proponho agora é que ela se torne a primeira opção de muitas pessoas, ou seja, dos verdadeiramente democratas. Para isso, nós vamos ter que aprender a lidar com os adversários. Por exemplo, eu já dei o exemplo do Chaves. Quando foi feito o golpe contra o Chaves, todos praticamente que eram contra o Chaves apoiaram o golpe. Explícita ou tacitamente, não criticando. Outro exemplo de atitude antidemocrática condenável é a maneira como as pessoas pró-cubanas, pró-revolução cubana, entre as quais eu me incluo, mas a maneira como a maioria dessas pessoas reagiu quando da visita da Ioane, aquela blogueira anticastrista, veio ao Brasil. Basicamente, tentaram impedir que ela falasse. Essa atitude é uma atitude completamente antidemocrática, além de pouco inteligente. Porque se você impede seu adversário de falar, isso sugere para a maioria das pessoas que você não tem argumentos. Então isso é algo condenado, deveria ser condenado por qualquer pessoa que se considere democrática. A democracia é uma das duas maiores invenções da humanidade, talvez. Criada pelos gregos por volta do século V a.C., final do século VI e V a.C., particularmente em Atenas. E a outra invenção é o monoteísmo, criado pelos judeus em Jerusalém. Então Atenas e Jerusalém são duas cidades que norteiam a vida do mundo até então, até hoje. E é interessante observar que a ideia de um Deus monoteísta tem algo de incomum com a democracia. A ideia de um Deus monoteísta é essencialmente democrática. Por quê? Porque Deus é tão complexo e superior que ninguém pode compreender integralmente o que é Deus. Nem o mais profundo teólogo é capaz de descobrir isso racionalmente. Por outro lado, qualquer pessoa do povo comum tem uma certa ideia do que é Deus. Então essa ideia é democratizante. Então nós temos condições de fazer democracias mais sólidas do que a própria democracia grega, porque nós temos essa ideia democratizante. Mas falta criar de fato os democratas. Falta, na verdade, o que eu chamaria de acontecer, o que eu chamaria de terceira renascença. Já houve uma renascença filosófica, que já começou no século XII, uma primeira renascença filosófica, no século XII ao XIII, na Idade Média, com a descoberta dos escritos de Aristóteles e a escolástica, o desenvolvimento da escolástica. Houve também uma democracia filosófica no século XV e XVI, quando se descobriram obras de Platão. Foi uma segunda renascença filosófica. Houve uma renascença científica, que foi com o desenvolvimento da ciência que tinha se estagnado desde a Grécia Antiga até o período de Galileu. E houve uma renascença artística. Em todas essas renascenças, com a possível exceção da filosófica, mas em todas elas, praticamente, nós superamos o próprio modelo que nós queríamos emular. Nós superamos os gregos. Falta, no entanto, uma quarta renascença, que é a renascença da política. Que já começou meio canhestramente, porque o próprio termo política provém do grego, de polis, que era cidade-estado. E surgiu no Ocidente no século XII, no século XII ou XIII, pela tradução da obra A Política, de Aristóteles. E teve grande influência. Então, de certa maneira, já começou uma renascença política. Mas falta uma renascença política mais intensa, que siga as ideias que como são expostas, por exemplo, na oração que Péricles fez em homenagem aos primeiros mortos na Guerra do Peloponeso, no livro de mesmo nome, A Guerra do Peloponeso, de Tucídides, historiador grego. No discurso que Tucídides atribui a Péricles,
Péricles diz: nós não consideramos aqueles que se interessam apenas, que não se interessam por política, como pessoas que se interessem pelos seus próprios negócios, mas sim como inútil. Quer dizer, era mal vista a pessoa que não se interessava por política, pelos assuntos da polis. Nós temos que recriar um ambiente semelhante a esse, em que as pessoas tenham realmente vergonha de não entender de política. Porque da política depende as soluções que vai haver nos próximos 10, 20, 40, 50 anos para o mundo. Da política depende o mundo em que nossos filhos e netos vão viver. Por isso é fundamental que a maior parte das pessoas se interesse por política. E isso que eu proponho, a criação de um movimento que ensine as pessoas a participarem da política. Por exemplo, um movimento que ensine as pessoas a lerem jornais, que ensine algo de economia, algo de ciência política, de modo que as pessoas possam se informar corretamente. É um ideal já antigo, um ideal liberal. A educação produzindo cidadãos mais participativos e capazes. É basicamente isso que eu acho que é importante fazer agora. Por hoje é isso, obrigado.